Não, gente, não foram feitos exercícios é, 2 alfa, gama e beta ainda não. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar, bom dia, meu nome é Gilson Gomes Bento, sou professor voluntário neste curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará, um curso de introdução ao grego clássico e koiné. Nós estamos aqui utilizando o método Atenásio, ou Atenas de, e estamos fazendo a leitura do texto principal do capítulo 2, beta, né, do Roxantias beta, ou Xantias 2. Agora, os exercícios eu não fiz ainda. Por que eu não fiz ainda? Porque o mais importante, a minha abordagem que eu estou fazendo eu estou tentando me focar menos nos exercícios e progredir mais na leitura dos textos primeiro, para depois ir voltando para poder fazer os exercícios. Então, eu não pedi assim, façam os exercícios do capítulo lá, do capítulo 2. Eu ainda não disse assim. Então, se todos fizerem aquele exercício lá que eu pedi no Classroom, eu já vou ter uma noção de que vocês estão acompanhando o curso. Mas se vocês não fizerem, porque lá, tipo assim, pelo exercício que eu botei lá, a noção que eu tenho é que 13 pessoas estão acompanhando o curso online. Tá entendendo? Então, se eu for passar mais 3 exercícios e não ter assim 80, 40, 80 pessoas tendo respondido, né, aquele um exercício, para mim não adianta. Tá claro isso para vocês? Então, olha, antes de eu passar um terceiro, um quarto, um quinto exercício, eu preciso ver se vocês conseguem fazer aquele. E, por enquanto, tem assim, umas 13 pessoas que fizeram, de 80. Então, de 80, umas 13 pessoas fizeram, ou 70, 60 pessoas desistiram do curso e esqueceram de me avisar. E se você está vendo esse vídeo e desistiu do curso e não me avisou, ou não saiu do grupo, gente, me avise. Se você desistiu do grupo, não, eu não gosto de grego, sei lá, saia do grupo, tá entendendo? E me avise para para eu saber que você saiu do grupo, tudo bem, não tem problema. Você arrumou um trabalho, arrumou outra coisa para fazer no sábado de manhã, aí não pode continuar com o curso até o final do ano. E aí, não, não vou mais acompanhar, mesmo sendo as aulas sendo gravadas, mesmo você podendo fazer o exercício com um tempo assim de vários dias, tá entendendo? E aí para você não, aí se tornou impossível, porque tipo, não, professor, eu arrumei um trabalho no meio da Amazônia, sabe? Aí lá não tem internet. Aí eu não, ou tipo, só pega internet assim por alguns minutos por dia. Aí, então eu não posso ler os textos, eu não posso ver os vídeos, eu não posso responder nada. Por isso eu vou desistir do curso. Tá entendendo? Porque eu ofereço esse curso pensando assim que vocês não têm como não reservar o tempo. Porque se você não tem o tempo no sábado de manhã, você tem que tentar reservar esse mesmo tempo que você teria no sábado de manhã no outro dia, tipo no domingo. No domingo você tem tipo que parar, ler, ver todos os vídeos, ler os textos e fazer a atividade.
Tá entendendo? Seria uma coisa assim. Tá? Ficou claro isso para vocês? Está. Todo mundo entendeu como é que tem seu ritmo? Ah, sim. O Magno disse que está no Amazonas e ainda tem internet. Mas exatamente, Magno. Bom, vamos começar aqui a leitura. Gabi, vai lendo aí. Não, bem alto, porque tem que sair aqui na gravação. Isso, que significa. Isso, aqui apareceu opsten, que significa atrás, né? Apareceu também Elauney. Elauney, eu acho que talvez tivesse aparecido no outro texto, mas lembrando que Elauney aqui é tipo tange, ele vai dirigindo, né, os bois, né? Pode ser usado para boi, para um barco também, né? Quando você dirige, né? O pilota, né? O barco também pode ser usado para uma carroça. Esse é Laune aí. Aí é. E aqui apareceu também que é essa palavra que eu tô lendo. Ah, sim, é porque no texto que eu tô visualizando aqui comeram uma na digitação. Aí não tá aparecendo o um. Mas no outro texto que eu estou acompanhando tem o um. Perdão, gente. Aí agora, continua. Oligo. Não é dolo, é dulo. Aí que significa? Isso. Aqui o dioligo, lembrando que é para ser traduzido como alguma coisa como logo, em breve, em pouco tempo. Aí aqui apareceu também blepei, blepei, blepei prostondulum. Blepei é olha, né? Às vezes é ver, mas normalmente é olha, né? Ele olha para o escravo, né? Eisagei aqui a gente pode traduzir como conduz, né? Mas tem a preposição eis funcionando como prefixo. No grego, as preposições elas podem funcionar como prefixos. Então, o verbo aqui é agei ou ago, que é o mesmo de pedagogo, que é aquele que guia a criança, né? Então, esse eisagei aqui, ele conduz os bois, né, para dentro de algum lugar, que é para dentro do campo, né? Eistonagron. Então, às vezes, a preposição ela vai se repetir como prefixo e depois do verbo. Então, é eisagei, eistonagron. Tá dando para entender? Conduz, um para dentro, conduz para dentro. Isso, exatamente. Então, no grego é comum isso. Aí, aqui apareceu também o que apareceu também, né? Não, foi mais isso, né? Não teve mais novidade não, né? Dulon aqui é o escravo, só que no acusativo, né? Dulos é o nominativo e dulon é o acusativo, né? Pode continuar.
Parece, bradeus, garbainei. Isso. Rodexantias, uparesti, bradeos, garbainei. Que significa... Mas Xantias não está presente, pois está indo devagar. Isso, pois caminha devagar, né? Pois está indo devagar. Aqui o que pareceu de novidade, esse paresti. Esse paresti, ele é um composto também de para, preposição para, de paralelo, né? E estim, que é o está. Então aqui ele está presente, ele está do lado, ele chegou, às vezes é até chegou. Ele está presente, então ele chegou. Então, entendendo aqui, aqui ele está introduzindo vários verbos compostos com o verbo e a preposição funcionando como prefixo. E apareceu também bradeos. Bradeos, acho que já tinha aparecido já, mas lentamente. É um advérbio. É um advérbio que termina em ômega sigma. Então, quando vocês verem assim, esses advérbios que terminam em ômega sigma, normalmente a gente vai traduzir assim, alguma coisa mente. Alguma coisa mente, né? Então, prestem atenção a esse final ômega sigma. Bradeos. Então aqui é lentamente. Então pois ele lentamente caminha, pois ele vai lentamente. Aí então eu vou relendo aqui esse trecho aqui. Romeno, aí tinha um uno aqui que ficou fora, apagado. Romenum de Caiópolis elauneitus bus. Rodexantias opisten badidzei. Caiferei toarotro. Por um lado, Diciópolis conduz os bois, por outro lado, o Xantias caminha atrás e carrega o arado. Dioligo de Rodicaiópolis eisageitus bus estonagron caiblepei prostondulon. Em pouco tempo, o Diciópolis, por um lado, conduz os bois para dentro do campo e olha para o escravo. Rodexantias uparesti, bradeus garbainei. Mas o Xantias não está presente, não está lá do lado, pois caminha lentamente, pois vai indo lentamente, vai devagar. Aí a próxima frase começa com Roum de Caiópolis. Roum de Caiópolis. Alguém aqui pode continuar a leitura na videoconferência, gente? Roum de Caiópolis. Alguém aí pode continuar a leitura? Roum de Caiópolis. Posso continuar, professor? Vai, continue. Quem é que está falando? Paulo César. Paulo César, vai. Roum de Caiópolis. Roum de Caiópolis, agei tous bons. Não. Tá isso? Não. Se não tá na linha certa. Então. Tá não. É depois, aqui é onde eu falei. Roum de Caiópolis, calei, autom. Então, deixa eu só olhar aqui no PDF que não tá. Roum de Caiópolis, calei, autom, né? Isso. Muito bem, perdão. Roum de Caiópolis, calei, autom, cai, legei. Speldei, ro, xantia. Não é ro, é ro. Xantia. Caifere muito arotron. Isso, faz uma pausa aí. Isso que você leu, o que significa? Então, de Caiópolis, chama o Xantias e diz: levanta, fica esperto, eu não lembro disso. O Xantias. Não levanta, é assim, tipo, corre ou apressa. Sim, isso. Pois bem, corre o Xantias e carrega o arado. É isso? Empurra o arado. Para mim. O moi é pronome, né? Sim.
Moi aqui é pronome, é para mim. Ok, Está ótimo. no dativo. Ok. Então, é isso? Isso. Lembrando que aqui ele disse assim, ele chama autônomo. Autônomo aqui funciona como o chantes. Calei autônomo. Calei é chamo, né? Calei autônomo. Cai leguei. Leguei é diz, fala, né? Ele fala. Então aqui abre aspas. Abre umas aspas. Nesse texto que eu estou mostrando na videoconferência, não está aparecendo as nossas aspas normais. No Atenase, ele usa as aspas normais, as nossas aspas assim, né? Mas aqui nesse texto que eu estou mostrando na videoconferência, ele está usando as aspas assim, que são como se fossem dois sinais de maior que e menor que são aspas que são usadas muito na Grécia agora, nos dias atuais. Não, não eram usados na antiguidade também, não. É só porque isso aqui foi copiado do texto do Atenase em italiano. E aí o texto do Atenase em italiano usa essas aspas assim. Deu para entender? Todo mundo aí prestou atenção? Sabe do que eu estou falando? Ou vocês querem que eu selecione aqui para vocês poderem ver? Estou falando disso aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse negocinho aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui. É disso que eu estou falando. Então, aí está marcando que houve um discurso direto, né? O personagem falou. E antes do personagem falar, teve o verbo discende, o verbo legei, que significa o quê? Diz, fala, né? Ele fala, ele disse o que ele diz o quê? O que vem depois. E teve um ponto médio. Vocês perceberam que tem um ponto médio? O ponto médio aí está funcionando como se fosse dois pontos em português. Em dois pontos em português introduz um discurso direto. Aí pode continuar a leitura? Assim, Rodexantias. Eu, professor. Sim, por favor. Ok. Rodexantias legei, ala ed speudo, ro déspota. Não é Ró, é ó déspota. É verdade, não é aspirada. Ó déspota. E Ti ou tu calepos ei, bradeus deferem to arotron pros outon. isso. Aí aqui, olha, lê de novo essa última frase. Bradeus Não, deferem não, to... essa que veio antes. Perdão. Odexantias legei. Ala hebe Não, é speudo. Ede. Ebe ala ebe speudo. Ó déspota. Ti outu Não, é calepos Ruto. uto Não, Ruto. futo Não, Ruto. ruto. É aspirado, oh, Jesus. Ti ruto calepos ei. Isso, pausa aí. Professor, Uhum. ao, odeio ao. Aonde? Bem no comecinho, ao. Não tá ao. Alé de Espeldo? Não, ao é de. Era pra ser um alá, né? Isso. Mas não tem. É assim, Não, o de todos está assim, porque houve uma epêntese, houve tipo uma contração, é tipo d'água, um copo d'água, um apóstrofo. Então, aí comeu, tá entendendo? Alede, aí eu sei por causa desse negócio, apóstrofo. desse treco assim. Isso, aí é um apóstrofo mesmo, é um apóstrofo. Ela está perguntando disso aqui, gente, ó.
Aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, que tem um apóstrofo aqui? Essa palavra aqui era para ser Alá, Alá. Mas ela, o alfa dela ficou comido, aí ficou Alede, Alede, Alede. Deu para entender? É tipo assim, um copo d'água, um copo d'água. Sim, sim. Aí voltando para a resposta do Chantes. Professor, Rodexantias, professor, então isso é uma palavra só? não, é um copo d'água não é uma palavra só. Ah, entendi. Dá D'água, meio que água, não são duas palavras? Ou, na verdade, isso. É como se fosse um apóstolozinho. não, é um apóstrofo. Aqui é um apóstrofo. Ah, tá. Funciona então assim. Ok. Isso. É porque tem os outros símbolos que se parecem com apóstrofos, e aí você pode se confundir, mas aqui é um apóstrofo. Aqui comeu um alfa. Era para ser Alá, Ede, Alá, Ede. Aí ficou Alede, Entendi. Alede. Ok, professor, muito obrigada. Isso. Aí aqui, ó, vamos traduzindo. Rodei, Santias, Leguei. Aí e o mais o Xantias diz. Alede espeudo, mas, porém, eu já estou me apressando, eu já estou correndo, ó mestre, ó senhor, ó déspota. Aí, ti ruto calepos ei. Aí, ti aqui é como a ti pode ser tanto o que, quanto também por quê. Mas aqui é por quê. Aqui é por que tão difícil és? Por que você é tão difícil? Esse ei aqui é tu és, esse ei do final, é tu és. E aqui, por que você é tão difícil? Por que tu és tão difícil? Ou por que tu és difícil dessa maneira? Difícil aqui é o calepos, pode ser duro, difícil. O ruto é o dessa maneira, assim, tão, né? É, dessa maneira. Por que você é difícil dessa maneira, né? Tão duro, tão difícil. Aí o ruto pode aparecer um sigma quando tiver uma vogal depois, mas aqui é uma, como tem o ki, ficou só ruto. Ruto, presta atenção no espírito rude. Ruto, ruto, ti, ruto, calepos, ei. Por que é tão difícil? Aí aqui também apareceu ponto e vírgula. No grego, na pontuação grega, o ponto e vírgula é o símbolo de interrogação. Isso é bem diferente da nossa pontuação. Então, ponto e vírgula na pontuação grega é uma pergunta. Então, quando vocês virem no grego escrito assim, editado, um ponto e vírgula é uma pergunta. Então, ele está perguntando por que é tão difícil? Né? Mas já estou me apressando, já estou correndo, mestre. Ó mestre, por que é tão difícil? Aí você acabou lendo também o outro pedacinho, né? Sim, senhor. Aí, Acabei. aí bradeos de fereitoaroton, arotron pros auton. Bradeos de fereitoaroton, arotron pros auton. Isso aqui é para ser bem simples, é para vocês saberem o que significa. O que significa? Acho que rapidamente ele levou o arado para o Senhor, para ele, uma coisa assim, não? Mas é rapidamente. Bradeus, fugiu. Vou já pescar aqui. Não, Lentamente ele Bradeus. carrega o arado. é lentamente. Ah, isso. Não é Isso. rapidamente. Aqui é lentamente. Então, o Xantias vai lentamente levando, né, o arado para ele, para o Senhor. Aí, quem pode ler a próxima linha?
uma outra pessoa? Já tem 16 pessoas. Outra pessoa para ler assim essa linha que diz assim: Roum de Caiópolis, Agei, Tusbus, Hipotodzigon, Kai, Prosaptei, Toarotro. Quem pode ler isso? Então, se vocês não leem, eu vou continuar lendo, tá bom? Eu vou lendo, tá bom? Posso ler, Gabi? Não, o que eu quero dizer, tipo assim, eu vou lendo, aí você tenta acompanhar a minha leitura. Se você quiser repetir, você repete, tá bom? Roum de Caiópolis, Ou de Caiúbas, Ageitus Bus, Águia, Hipotodigon, Hipopósito, aí Cai Prosaptei, Cai, Prosate, Toarotron. Toaro, Isso. Aí a frase significa então, portanto, o Dicéopolis conduz os bois debaixo do jugo ou sob o jugo. Você sabe o que é um jugo, Gabi? Explica para mim o que é um jugo. Não sabe o que é um jugo? Gente, alguém sabe explicar o que é um jugo? Um zigon? Zigon. É, Acho um, que é algo que fica sobre os ombros, né? é um algo que fica sobre os ombros. Isso. É um algo que fica sobre os ombros. Zigon. Mas lembrando que aqui você tem bus. Bus são bois. Então, o que é que o zigon faz com os bus? Prosate, Mais ou menos. Mas ele junta um boi com outro boi. Ele forma um. tipo conecto. Isso, ele faz tipo um casal. Tá entendendo? Sei o que é, agora eu sei o que é. Isso, é uma peça de madeira que prende um boi no outro boi. Tá entendendo? Aí, prosaptei. Prosaptei é amarrar, ligar. Ele amarra, né? Eles prendem, né? O toáratro, o arado. Aí o arado é uma outra peça. Uma peça que vem assim atrás, né? No meio dos bois e atrás. E que os dois bois vão puxar o arado para poder arar a terra, mover a terra para poder ser semeada. Hipo é de baixo, né? Assim é de sob, porque eles colocam assim, né? O, o Zigon, né? Eles colocam os bois, na verdade, debaixo do Zigon, Hipotodzigon, né? Ele, o Dicéopolis, ele conduz Agei, né? Os bois, né? Para debaixo do Zigon. Todo mundo entendeu, gente? São dois bois, né? Aí o de Caiópolis coloca o Zigon aqui em cima deles. Agei, Todzigon, Hipotô, não, melhor dizendo, Ageitus bus Hipotodigon. É nessas horas que a versão italiana do Atenase brilha. É assim muito legal, porque tem as figurinhas. Aí as figurinhas, elas são ótimas para isso, porque você não precisa dar essa explicação. Você simplesmente Zigono. E aí é para você já matar assim o que é. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui.
Mandei para vocês o Atenásia em italiano, mandei? Mandei ou não mandei? Mandei, tá aqui, achei. Tá lá embaixo, das atividades, mas tá. Deixa eu ver aqui Eu vou aqui abrir ele aqui numa outra página, só para a gente ter aqui a comparação. Mas vocês têm, tá lá no Classroom, vocês podem estudar por ele também. Aí agora aqui, aí aqui, hipotodzigonto, cai prosapte to áratro. Aí epeitadê, ajuda aí, epeitadê, repete, gente, epeitadê, prostondulon blepei, rodexantias, uparestin. Cateu degar, hipotoi dendroi. Cateu degar, hipotoi dendroi. Aí aqui, olha, epeita, aqui a gente pode trazer como então, mas também pode trazer assim, como em seguida, tá vendo? Em seguida, depois. Aí, prostondulum para o escravo, blepei, olha, né, para o escravo. O jeito mais simples é um então, mas você pode traduzir como em seguida, depois. Aí, ele olha, em seguida ele olha para o escravo. Rodexantias, o parece, mas o Xantias não está presente, não está lá, não está do lado. Cateu degar, hipotoi dendroi. Pois está dormindo, pois está dormindo debaixo da árvore. Olha o que ele está fazendo, ele está dormindo debaixo da árvore. Ele trouxe o arado, depois ele foi tirar uma soneca debaixo da árvore. Tá entendendo? Tranquilo? Aí, o que o Discípulos vai falar? O Discípulos vai ficar revoltado, né? Aí ele vai dizer assim: Roum de Caiópolis, calei autônomo, cailegue, el tereuro. Aí, o Discípulos chama ele e diz: vem aqui, Aí, o quê? Catárate, mecateude, alasilambane, feregato esperma. Aí, maldito, miserável, catárate, né? Amaldiçoado. Catárate é tipo assim, né? Amaldiçoado. Mecateude, não durma, mas alá, mas silambane, pega junto, ajuda, né? Mas ajuda, não dorme, mas ajuda. Aqui é dois imperativos. Aqui é a negação para o imperativo. Não durma, mas ajuda. Feregarto esperma. Traz, pois, a semente. Esperma significa semente. Lembra de esperma. Por que a gente chama de esperma de sêmen, esperma? É tudo a ideia de semente, né? Aí, cai opsten badidze, e caminha atrás, vem atrás, badidze, caminha atrás, opsten é atrás, né? Caminha atrás, segue, né? Caminha atrás. Romenun dulos to esperma lambanei. Então, o escravo, ele pega a semente, to esperma. Lambane, aqui é pega mesmo, né? Lambane. Então, né?
por um lado, né, o men aqui ele vai servir para poder fazer uma ligação com o D lá na frente. O men, mi, y, ni. Vai se ligar aquele D lá na frente. Então, o escravo, ele lambanei, to esperma, cai, acolutei. Acolutei significa segue, segue. Então, ele segue, né? Então, ele pega o escravo, então, por isso, né, pega a semente e segue. Por outro lado, né, rode despotes, calei tendemetra, cailegei, hileos, hileos, hileos. Então, o despotes, o mestre, né, o amo, ele chama Deméter, a deusa, né, a deusa Deméter, a deusa mãe da natureza, e diz: Hileos, Hileos, Hileos é assim, favorável, seja favorável, né? Favoravelmente, né? Assim, você sabe o que significa favoravelmente? Significa que ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar, ela não vai fazer com que a plantação dê errado, a plantação vai dar certo. Vocês estão entendendo isso? Aí, Helios, favoravelmente, seja favorável, ser favorável. Isso, exatamente, a do verbo ser, do verbo emi. Aí, Helios iste o Demeter, kai pletune to esperma. Então ele faz essa oração. Ser favorável, ó Deméter, e multiplique a semente. Pletune é um outro imperativo. Pletune multiplica to esperma, a semente. Depois continua a narração. Pletune, multiplica, né? Multiplica a semente. Epeitade, em seguida, depois, então, tokentron, lambanei, kaikentei, tus bus. Aí aqui, olha, kentron, deu pra gente centro, né? Kentron. Mas kentron aqui é tipo uma vara com uma ponta. Então, ele dá uma porrada nos bois para que os bois possam caminhar ou dar uma cutucada assim nos bois para poder eles irem para frente. Porque a palavra não, é porque hoje em dia, tradicionalmente, esse instrumento em português se chama aguilhão, tá entendendo? Hoje em dia é horrível, mas ele é elétrico, tá entendendo? Ele não é mais só de madeira, ele é um instrumento elétrico, assim, que ele dá um choquinho assim nos bois para eles seguirem, para ele ir para frente, né? Mas na antiguidade era isso, era uma vara com a ponta. E aí, como essa ideia da ponta, né, para poder fazer um círculo, o centro é uma ponta, um pontado, um pontinho. Vocês estão entendendo como era? Aí. Então, quentro e para frente, quentei. Quentei. Isso. Então, é o aguilhão e o aguilhoa. Você poderia dizer assim, a vara e dá uma varada, né? Poderia dizer também, né? Ou o espeto e espeta. Eu botei aguilhão e aguilhoa porque lá na Bíblia, porque esse curso também é para o pessoal que quer ler a Bíblia no Novo Testamento grego, né? E aí esse vocabulário está no Novo Testamento, então eles têm que aprender aguilhão
E eu tenho que explicar que aguilhão é isso. Assim, porque tem uma questão da morte. A morte não tem mais o poder. O poder da morte é representado por um aguilhão. Não, para foice na medieval. Lá na Bíblia era um aguilhão. Aí, então, então, eu tenho que explicar. Não, olha, o aguilhão é isso aqui, quentro, tá entendendo? É uma vara que serve para espetar, tá entendendo? Aí, lá pergunta, eu nem lembro mais qual é a passagem, mas diz assim, quem é que sabe aí, gente, decorada aí, da Bíblia, que fala do aguilhão da morte? Alguém sabe? Eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, né? Abre aí, gente, para confirmar. 1 Coríntios, capítulo 15. Vocês têm que botar assim, ó. 1 Coríntios, aí 15, interlinear, para poder aparecer em grego, em inglês ou grego português. 1 Coríntios 15, 56. É 15:56. Já achamos o versículo 56. Pronto. Vamos lá, aqui. Ai, que negócio frio. Sim, hoje tá legal. Tá massa. Tá do E eu bom. com a calça bem fininha. É porque você chegou agora. Pois é, que a gente tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, olha, por causa da calça. A calça bem Não, fininha. espera. Pronto. Vocês estão vendo aqui já a Bíblia interlinear já, gente? Já, professor? Pronto, achamos. Pronto, é isso. Aí aqui lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 56, tem um debate sobre a morte, o pecado e a lei. Aí diz assim, todekentron tu thanato re hamartia. O aguilhão da morte era o pecado, ou o pecado, né, é o aguilhão da morte. O pecado é o erro, né, é o aguilhão da morte. E assim, rededynamis tes hamartias ronomos. E a força do pecado É a lei. é a lei, é a lei, é a lei. Então, tipo assim, se fosse, é uma discussão sobre, assim, a lei, ela faz você saber do pecado. E a lei, e o pecado leva à morte. E leva, né, um sofrimento. É como se a morte, ela o tempo todo te cutucasse por causa do pecado, por causa da lei. É como se tivesse numa relação de morte, porque o pecado levava você a sacrificar animais para poder purificar o seu erro, né? O seu erro. E a lei dizia, não, faça isso, né? Mate animais, né? Para purificar, né? O seu pecado. Mas a lei, ao mesmo tempo, dizia, o melhor é não pecar. Pare de pecar. Mas era impossível. Mas se pecar, mata mal por dentro. Isso, mas era impossível, tá entendendo? Então, a discussão aqui leva a entender que
Jesus se sacrifica para poder dar um fim ao círculo vicioso. Você precisa crer, né, em Cristo, se libertar né, do... É uma argumentação assim, não vivam a vida por princípios, não vivam a vida de sacrifício, né? Hoje em dia, e o pior é que, depois de tudo, eles desfizeram. A igreja cristã começa com essa ideia de que você não deve fazer sacrifícios, né? Assim, de animais, essas coisas. E aí depois muda para... O pessoal troca por dinheiro, começa a querer comprar, querer pagar o pecado pelo o dinheiro, né? E aí tem que se desfazer de novo, né? A troca que foi feita. Não, agora as pessoas queriam comprar, né? Pagar o pecado com o dinheiro, em vez de pagar pelo pecado com a morte de animais. Tá entendendo? Professor, Oi. o versículo anterior também, o 55, vai falar de aguilhão. Aguilhão também, né? O 55. Deixa eu ver aqui. 55. Professor, ele aqui fala tanto em ferrão como um aguilhão. É a Sim. mesma coisa, pode ser também ferrão. Sim. Mas vocês entenderam que é uma vara com uma ponta? Sim. Sim. Aí, esse aqui é que eu conhecia das músicas, dos hinos. Que eu tô meio não praticante agora, gente, mas eu sou evangélico. Aí tô desengrejado. Aí Não, é quase um pastor, com as explicações aí. Aí o que acontece é que. Aí. Hã? Esse daqui. O que é isso aí? Eu sou visual. O aguilhão. Isso, achou o aguilhão. Pronto. Aí, isso aqui é o que tem nas músicas. Assim. Possu, Tánate, Tonicos, Possu. Olha aí o Santias aí, ó. Sim. Aí já apareceu os dois negócios. Aquele lá. Isso, né? Como é o nome? Todzigon e Kaito Arotro. Isso. Aí, Possu, Tánate, Tonicos, Possu, Tánate, Tokentron. Aí a gente cantava assim: ó morte. Como era mesmo? Aonde está a morte? Como é? Canta pra mim aí, gente. Cadê tua vitória? Como é que é? Canta aí. Quem que sabe essa? Quem é das antigas? Ó morte. Não. Não conhece, gente? Onde está a morte? Cadê tua vitória? Mas aqui está dizendo assim: aonde, né, está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Quer dizer assim, possuo, que é onde teu, Tánate, morte, chamando morte, tonicos, a vitória. Possu, onde teu, Tánate, morte, tokentron, o aguilhão, né? O ferrão. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então pode ser um aguilhão, pode ser um ferrão, mas aqui no contexto lá que a gente estava lendo, era uma vara com uma ponta, né? Um aguilhão. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Então ele disse, né? Ele chamou, né? Ele aguilhou os bois e caileguei. Esperdete, ó boes, helkete toarotron, caiarute toagron. Então ele disse, né? Esperdete, ó, esperdete, na verdade foi assim, né? Esperdete, ó boes,
Helkete toarotron, kai arute toagron. Helkete, helkete. Então, o que foi que ele disse? Ele disse, corre. Não, ele diz apressai-vos, ó bois, e arrastem o arado, e arem o campo, né? Então ele está dizendo assim, corram, ó bois, puxem, né, o arado e arem o campo, né? Helkete. Arrastem, ou arrastai, né? É o imperativo, né? Speldete é o imperativo também. Então aqui tem dois imperativos, plural. Speldete e helkete. Na verdade tem mais três, tem mais um, né? Que é arute. Então todos três são imperativos. No plural, se apressem, arrastem e arem. Ou, usando voz, apressai-vos, arrastai e arai. É difícil, às vezes, usar o voz, né? Todo mundo está entendendo, gente? Eu estou falando aqui desses três verbos aqui, ó. Speldete seria apressai-vos, ou correi, e helkete, que seria arrastem, né? Arrastai. Arute, que seria arem, ou arai, arar, né? A terra, né? Literalmente é colocar ar dentro da terra, né? Para poder ficar fofinho, para poder colocar a semente, tá entendendo? E aí a semente germinar. Vocês estão entendendo como é? Tranquilo, né? Isso. Um aqui, ó, o bus, ele tá aqui, tá no acusativo. É tus bus. Tá no plural, é tus bus, é os bois. Agora, ó boes, tá no vocativo. Então ele tá chamando, ó boes. Tá entendendo? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, um é acusativo, o outro é vocativo. Pronto. Bonito hoje. Hoje a aula tá legal. Tá massa. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver aqui o negócio. Sim, gente. O Atenase italiano é muito legal. Não sei porque a gente não usa. O pessoal gosta muito do Atenase italiano. Mas ele é... Se eu começar a usar ele em italiano, aí... O problema também é porque ele tem o texto dele varia, né? Do texto em inglês. Ele modificou, assim, os textos. Não, ele modificou um pouquinho, tá entendendo? Algumas palavras ele trocou. E também ele colocou textos a mais. E aí, mas isso foi tudo com permissão. Aí, depois, na terceira edição, porque ele ganhou mais, eram 2 autores, né? A primeira e a segunda edição eram 2 autores. Aí na terceira edição ganhou mais um terceiro autor. O terceiro autor pegou os textos do italiano, que tinham sido feitos com permissão, né? E aí ele deu uma adaptada também, e aí ele colocou no caderno de exercícios. Então, se você quiser ler os textos a mais do italiano, tem textos parecidos no caderno de exercício, no workbook. Tá entendendo? Isso. É porque eu uso a
a terceira edição, né? Eu uso a terceira edição, porque eu gastei muito dinheiro nessa besteira aí, tá entendendo? E aí eu uso a terceira edição. Mas se vocês quisessem usar como é o nome? O método em italiano, poderíamos usar, e vocês podem usar em casa. O método italiano, ele é muito bom para estudar sozinho também. Você estudar sozinho. Mas lembre que os textos vão ficar, algumas partes vão ficar diferentes. As palavras vão ficar um pouco diferentes. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Não, eu estou tentando aqui diminuir aqui o negócio. Estou tentando ir para o capítulo. Pronto, achei aqui. É aqui. Onde é que compartilha? É aqui. Sim, deixa eu ver se vocês já estão vendo. Sim, vocês estão vendo a figura? Então, o Atanasi, em italiano, ele usa muito a questão da figura. Ele tenta diminuir o vocabulário. A ideia é ser mais um método natural. E o método natural diz para você não ficar usando tradução e vocabulário, né? É para você entender, né? O grego em grego, né? Então, como é que você faz para entender o grego em grego? Você usa uma figura, você usa mímica, contexto, tá entendendo? Então, aqui, por exemplo, estou mostrando a figura que a gente falou, a imagem, que é o quê? O escravo, ele vai puxando, né, os bois, e o de Caiópolis, isso, o de Caiópolis vai com o aguilhão atrás. Vocês estão vendo? O aguilhão na mão do de Caiópolis. A vara na mão dele. E aqui o escravo está carregando nas costas Toárotro. Então, o de Caiópolis Elaunei tus bus. Elaunei tus bus. Ele dirige, né, os bois com Tokentron, e o Santias Ferei Toárotro. Nessa figura aqui. Isso. Aí então tem várias aqui, olha, figurinhas, olha, Roxantias Cateude, Rodulos. Então tem as figurinhas servem para explicar, olha, Toárotron, aqui, olha, Toárotron, olha o que é o. Então as figurinhas vão mostrando assim as coisas. Aí que mais aqui, ó. Aqui, ó. Todzigon, vocês estão vendo aqui Todzigon? Olha, Rodicaiópolis, Águeitus, Bus, Hipotodzigon. Aí mostra aqui a cabeça do boi, né? O Todzigon amarrando. Tem uma figurinha. Aí aqui, Rodicaiópolis, Prosaptei, Arotron, né? Ele está prendendo, né? Amarrando, né? O arado, né? Nos bois aqui embaixo. É meio que embaixo e no meio dos dois bois. Tá dando para entender como é? Ele bota uma peça de madeira que vai ligar os dois bois, amarrando, né, no pescoço deles. E aí, no meio dessa peça de madeira, tem uma outra peça de madeira que vai assim, com tipo uma ponta. Essa ponta, né, é o arado, toárotro, que vai. Todzigona é o negócio que vai aqui. O jugo, e o toárotro é o arado. Aí tem assim uns símbolos, tem uns símbolos que é assim, tipo flechinha, tem uns símbolos assim, essa flechinha assim para lá e flechinha para cá, tá entendendo? Que significa contrário. Aí tem aqui rapto lio. Rapto significa
prender. Pega, prender, tá entendendo? E lio significa soltar, soltar. Então, prosapto significa prender, né? Para, né? Prender para. E o lio significa soltar. Então, ele está tentando ensinar vocabulário assim, sem usar italiano. Tá entendendo? Ele coloca aqui uma palavra contrária da outra, tá entendendo? Então, ele tá, então, olha, se rapto significa isso, rapto. Tipo, talvez tenha relação, eu não tenho certeza. Mas eu não vou, porque eu não sou especialista em etimologia, tá bom? Eu não vou dizer assim, não, mas rapto significa pegar, né? Prender, né? Prender. Aí o lio significa soltar. Aí aqui, ó, to esperma, ele colocou aqui, né? A semente. Acolutei é o seguir, né? E obstenbadisde, que é vem atrás. Vocês estão entendendo? São sinônimos. Aí ele bota igual, para poder vocês aprenderem as duas expressões. Aí, assim, o ist, que foi essa palavra nova que vocês viram, ele coloca assim um ponto, um menor que, e do outro lado bota eimi, para querer dizer, olha, essa palavra vem de eimi. Tá carregando aqui, mas vai carregar com você. Isso. Vocês estão entendendo, gente, como vocês podem usar o Atenase em italiano? Lembrando que ele tem umas diferenças de texto. Então, olha, vocês podem ler ele para poder fazer um estudo autodidata também, dá para fazer. Tem uma versão em espanhol que ela não tem todos os capítulos, só tem até o capítulo 12. Aí tem uns textos a mais também, você pode ler os textos a mais. É interessante ler os textos a mais. E aí a explicação gramatical, eu gosto da explicação gramatical, porque a explicação gramatical é chamada de enquiridium, que é tipo manual em grego, enquiridium, manual. Aí a explicação, ela é como se o professor estivesse conversando com você sobre o texto, sobre as coisas gramaticais que apareceram no texto, né? Aí então não é igual ao Atenase em inglês, porque o Atenase em inglês não tem esse diálogo, sabe? Essa conversa, né? Aqui diz assim, la vita del contadino 2400 anni fa, così come oggi è spesso piuttosto monotona. Diceopoli l'affronta con l'impegno che gli deriva dall'amore per il suo pezzetto di terra, seu pedacinho de terra, né? Non così però il suo schiavo Santia, che non sembra aver tanta voglia di lavorare e preferisce dormire, perciò Diceopoli gli chiede diati Cateudes, ma come tutti i fannulloni, Santia è pronto a giustificarsi e nega di ser prigo, dicendo o cargo em mim alla ede speudo. Vocês estão entendendo? Então tem é como se o professor estivesse explicando o texto. Tá entendendo? Aí se você se esforçar um pouquinho em entender, porque o espanhol é bem mais transparente. Se você for pegar os 12 capítulos do espanhol, é bem mais transparente a leitura. Porque aqui eu li esse parágrafo em italiano, né? Mas o parágrafo em espanhol, gente, para mim é muito mais... Eu não sei como é para vocês, porque tem gente que trava com o espanhol. Tá entendendo? Tem gente que trava com o espanhol. Eu nunca travei com o espanhol, acredita?
mas eu não falo, né? Eu não falo. Assim, né? Eu sei falar bobagem, tipo, me chamo Gilbson, buenos dias, olá, me encanta estar aqui, coisas assim, né? Então eu falo pouca bobagem em espanhol, né? Mas eu consigo ler, né? Quando eu vejo um texto em espanhol. Então eu mandei para vocês, né? O italiano tem 16 capítulos e o espanhol tem só 12. Então vocês podem dar uma lida, né? No, é, no espanhol e no italiano, lembrando que ele é bom para poder autodidata, né? Tudo mais. E eu só começaria a usar o italiano ou o espanhol se vocês me dissessem assim, não, professor, usa o italiano aí, ou usa o espanhol pra gente agora. Aí eu mudaria, tá entendendo? Deixa eu ver aqui se eu volto aqui. Aí agora deixa eu voltar aqui para onde eu quero voltar. Aí agora tem que... Eu posso usar aqui o italiano para poder dar a explicação gramatical que eu quero. Sim. A explicação gramatical que eu quero é esse negocinho que está aqui do lado. Ó. Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo? O verbo li, ó, significa soltar. O verbo li, ó, significa soltar. Soltar, desatar, às vezes até destruir. É assim, ó. Lio, lies, lie. Vocês estão entendendo? É um verbo... Aí isso aqui significa eu solto, tu soltas, aí ele, ela solta. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Todo mundo está acompanhando aí, gente? Eu escrevi na lousa, mas na gravação vai ficar ao contrário. Mas ali é a mesma coisa ali que tem ali no italiano ali, ó. Lio, lies, lie. Tá bom? Aí, você tem que prestar atenção nessa terminação aqui, ó. Lio significa a primeira pessoa do singular. Então, é um S, né? É um S. Lies, esse eis vai ser a segunda pessoa do singular. E esse ei é a terceira pessoa do singular. Você tem que aprender essas três terminações. Até este ponto do curso, vocês têm que conseguir ter aprendido ou aprender essa semana essas três terminações do presente e do indicativo. Tá entendendo? Ômega, epsilon, iota, sigma e epsilon, iota. Tá claro isso para vocês aí, gente? Alguém aí abre Tá o microfone? sim, tá sim. Tá sim, deu para entender. Deu para entender, né? Aí uma coisa que vocês têm que entender também é que o grego, o presente grego, ele é progressivo. Então, ó, eu digo aqui, eu solto, mas eu sempre posso dizer eu estou soltando. No sentido, eu posso sempre entender eu estou soltando. Compreendem? Não é que eu preciso traduzir por eu estou soltando, não. Eu tenho que entender que esse lio, ele é progressivo. Ele não é assim, pontual. É um negócio que a gente chama de aspecto, de gramática. Então, lio, então eu traduzi como eu solto, mas eu posso traduzir como eu estou soltando.
Estou soltando. Não tem problema. Eu estou soltando aqui. Estás soltando. E aqui eu também posso assim. Está soltando. E aí, como isso aí é indicativo, tá no modo indicativo, viu, gente? Então, tudo isso aqui é fato. É fato. De fato. Não é hipotético, não. Não é hipotético. Então, eu solto de fato, tu soltas de fato, ele, ela solta de fato. Vocês estão compreendendo? Não é hipotético. Eu estou descrevendo a realidade. Eu não estou mandando uma pessoa fazer alguma coisa, também não estou desejando que alguma coisa aconteça. Eu estou descrevendo a realidade. Ó. É algo que está Eu solto. acontecendo. Eu estou soltando agora, no presente. Tu soltas. Tu estás soltando agora no presente. É um jogo de futebol, né? Tá, tipo assim, eu digo assim, quem que jogou ontem? Diz aí, eu não assisti o jogo, não. Vocês assistiram o jogo? Assistiu o jogo? Vinícius Júnior jogou? Vai ter jogo do Brasil algum dia? Tá bom. Tá bom, vamos falar do jogo de Portugal com a Alemanha, que foi mais legal. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, né? Liei, né? A bola. Ele solta a bola. Cristiano Ronaldo, Liei. Solta. Tá entendendo? Deu para entender? Então, descrevendo a narração de futebol, entendeu? Mas também pode ser o negócio que a gente chama de presente histórico. Bom dia. Pode também ser o presente histórico também. Você sabe o que é presente histórico? Alguém sabe me explicar o que é presente histórico? É tipo assim, eu digo assim, assim. Em 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil, de Portugal. Vocês estão entendendo? É uma descrição real do passado. Isso. Então, eu uso a forma do presente, mas para falar do passado. Isso é o presente histórico. Deu para entender? Todo mundo entendeu aí o que é o presente histórico, gente? Sim, isso aí deu para entender. Tudo tranquilo. Então, isso aí pode ser usado como presente histórico também. Essas formas aí. Esse ômega, esse epsilon, iota, sigma e esse epsilon, iota pode ser usado como presente histórico. Está claro? Aí agora aqui... Professor, só a pronúncia. Olha, isso vai dar um probleminha na pronúncia. É assim. Se você... Olha, você vai ter que escolher um lado. O certo não. Vamos lá. Pronúncia clássica, reconstituída, meio que hipotética. Lio. Olha, boquinha. Lio. Não. Lio. É como se fosse falar aí. Faz o arredonda e faz i. Lio. Isso, Lio. E esse O tem que ser bem longo. Lio. Fala, Lio. Isso. E aqui, Lies. Aqui, Lies. Isso. Entendeu? Aí agora,
As pessoas falam assim o tempo todo? Não, elas dão uma adaptada, né? Então, assim, eu, às vezes, vou dizer lio, como se fosse um i, lio, lies, lie. Tem gente que vai dizer que vai dizer luo, lues, lue. Tá entendendo? Deu para entender como é? Eu prefiro, né, assim, tentar fazer lio, lies, lie. Tranquilo? Bom, tiramos a dúvida, né, da pronúncia? Pronto. Aí aqui, continuando aqui. Aí aqui ele deu o verbo amare. O verbo amar apareceu nos textos. Apareceu nos textos. Ele é diferente. É assim. O verbo amar é assim. Fileo, filei, filei. Não, fileis, filei. Mas não fica assim, ó. Fileo, fileis, filei. Porque acontece uma contração. E aí, isso ali vai ficar assim. Fi, ló, fi, leis, fileis, fi, lei. Então, olha, em algum momento, você pode encontrar em algum texto, assim, fileo, mas na maioria dos textos você vai encontrar, no maioria dos textos não, no ático, no dialeto ático, que vai dar origem ao dialeto koiné, dialeto comum usado, né, como língua de troca, né, do Império de Alexandre o Grande, né, mas filó, tá dando para entender? Então, filéo vai virar contrato. Isso aqui é o chamado verbo contrato, ou contraído. Filéu vai contrair para filó, fileis vai contrair para fileis, filei vai contrair para filei. E a gente coloca assim uns sinais de circunflexo em cima aqui dos ditongos e das contrações. Vocês estão vendo aqui ali tinha uns acentos agudos, mas aqui a gente põe circunflexo. Todo mundo entendeu aí a questão da contração? Isso aí é uma contração. Aí a contração você tem que aprender assim, olha. Tem regras de contração. Isso aqui é eu amo, tu amas, ele ama. Filéu, ou filó, é eu amo. Fileis, tu amas. Filei, ele, ela ama. Preciso botar a tradução? Não. Lembra de filosofia, amor à sabedoria, né? Tudo bem? Lembra de filântropo, né? Amor ao ser humano. Tranquilo? Aí aqui existem regras de contração. Vocês vão aprender as primeiras agora. A primeira diz que Y mais ômega vai dar ômega. A segunda diz que Y mais iota vai dar Y iota. Vocês estão entendendo? Vocês conseguiram ver aí, gente, no vídeo? Dá pra ver, dá pra ver. A lousa, porque na lousa vai ficar ao contrário. Mas na gravação vai ficar ao contrário. Mas assim, como é? Só se tiver um acento. Ah, certo. Entendeu? Na prática,
Nesses casos aqui vai, né? Verbos parecidos com o filéu vai, né? Mas é porque isso aqui vai acontecer em outros casos onde não vai ter o acento. Onde o acento... Vocês sabem disso agora. Isso. Pronto. Então, olha. Aí, então, você vai... olha ali. Então, eu preciso botar aqui o sigma não, né? Vocês entenderam, né? Não, porque aqui, olha, aqui dentro tinha um Y e um Y iota, né? Aí o sigma estava do lado. O sigma não entrou na conta. Não entrou na conta. Aqui tá, mas é porque eu só dei 2 regras, eu não dei 3 regras. Ah, porque se tiver o eco, ex, aí... Ah, tá. E todo mundo entendeu essa questão aí? Então, Y mais ômega dá ômega. Y mais Y iota vai dar Y iota. É uma contração, são regras de contração. Isso aqui, na gramática grega, a gente chama de contração. Aí se tiver o Y mais Y e iota e sigma, fica Y iota e sigma. Ah, isso que você está querendo dizer. Isso. Sim, é. E esse verbo aqui, ele é chamado de verbo contrato em Y. Verbo contrato em Y. Vão haver 3 tipos de verbos contratos. Verbos contratos em Y, verbos contratos em ômicron, verbos contratos em alfa. Mas o Atenásia apresenta só os em Y primeiro, para depois apresentar os em ômicron e depois apresentar os em alfa. É diferente do Reading Greek, que em português foi traduzido como Aprendendo Grego. O Reading Greek, ele apresenta os 3 de uma só vez. Ele é mais, assim, exagerado. Era o método que a gente usava antigamente. E por algum motivo a gente parou. Não sei, essas coisas complicadas. É porque eu acho que é porque isso aqui demorava mais. Tá entendendo? Mas e também tem um outro problema. Ele ele tem pouco novo. Não, acho que não tem Novo Testamento aqui dentro. Um livro grosso desse aqui, eles não colocaram o Novo Testamento. Tá entendendo? Então o Atenásia se torna superior por colocar o Novo Testamento. Tá entendendo? Só por isso, tá entendendo também? Então, não dá para chamar o curso de introdução ao grego clássico e koiné se não tiver koiné. Entenderam? Ele aqui é muito clássico, pouco koiné. Tá entendendo? Nem sei se tem koiné. Eu não lembro de ter koiné. Assim, se tiver koiné, é um koiné assim, que não é do Novo Testamento. E aí o pessoal não quer. O pessoal quer o koiné do Novo Testamento. Certo. Continuando aí. Aí tem mais um verbo. O verbo essere. O verbo ser, estar, o verbo emi. Será que será que eu tenho espaço para colocar? Aqui, botar bem aqui em cima, né? É o verbo... Esperta isso aqui. Emi. Aí. Esti ou estim. Aí isso aqui, pode botar um acento aqui, mas aí perde. Essa aqui é a primeira, segunda, terceira. Então, emi, ei, esti ou estim. Aí aqui também tem a questão do acento, né? Você pode ou não colocar, melhor dizendo, pode ou não, assim, não é que possa ou não. Aqui no italiano, ele não colocou acento nem em emi, nem em esti. Por quê? Porque perde o acento. Tá entendendo? Normalmente perde.
só fica com acento se for uma palavra só. Se você disser assim, Amy, tá entendendo? Ou se você disser assim, este, né? Mas normalmente ele vai aparecer assim, né? Sem esse acento aqui, tá entendendo? Sem esse acento aqui. Amy, este ou este. Aí, aqui tá, isso aqui tá entre parênteses. Eu não sei se vocês perceberam. Isso aqui tá entre parênteses. Por que isso aqui, o este tá entre parênteses? Porque esse ni, ele é eufônico, ele é opcional. Ele só vai aparecer quando na próxima palavra tiver uma vogal começando. Tudo bem? Vocês viram muito este, né? Agora, no texto que vocês leram, apareceu ei e apareceu também Amy. Tá entendendo? O Chantias, ele perguntou ti ruto halepos ei, ti ruto halepos ei, ó déspota. Ti ruto halepos ei. Por que você é tão difícil? Vocês estão entendendo? Ti ruto halepos ei. Por que você é tão difícil? Ei, ei. O ei tem um acento circunflexo. Não perde, não. Tá vendo? Ei. Aí tem um espírito brando. Tá vendo? Debaixo do circunflexo. Ei. Aí, o queimi argos. Eu não sou preguiçoso. O queimi argos. Alá ede espeudo. Mas já estou correndo, já estou me apressando. O queimi argos. Não sou preguiçoso. Alede espeudo, mas já estou me apressando. Chantias também. Isso. Ser, estar, existir, às vezes haver, às vezes ter. Depende do contexto. Ele é muito coringa, por isso vocês têm que aprender ele. E ele é de uma outra. Ele é irregular e ele é de uma outra conjugação. No grego, você tem duas conjugações principais. Você tem a conjugação em ômega e a conjugação em mi. Mi e iota. Mi e iota. Tem duas conjugações principais. A conjugação em ômega. Tá vendo aqui, ó? Em ômega. Tá vendo? Ômega. E aqui é mi. Então vai ser diferente, não é? Mi. Esse verbo é irregular. Você tem que aprender todas as formas dele. Entendeu? Se não... no presente tem que aprender todas as formas dele. Meio que decorar. Tá entendendo? Esses aqui, você tem que aprender esse o, sei, tá entendendo? Depois vocês vão aprender as 6 terminações. Você tem que aprender. Aí tem assim. Que eu canto Jingle Bells, assim. Que é assim. Oi, sei, o menete o sim. Oi, sei, o menete o sim. Por enquanto vocês só aprenderam só. Oi, sei. Aí depois vocês vão aprender. O menete o sim. Oi, sei, o menete o sim. Tá dando para entender aí, gente? Caiu a internet ou não? Não, deu pra entender. Isso. Ok. Então, esse eimi aí é eu sou, eu estou, eu existo. O ei é tu és, tu estás, tu existes. Este ele é, ou ela é, ou a coisa existe. Tudo bem? Tem que decorar. Tranquilo? Tranquilo. E a gente pode dizer que o tema aí
do presente seria epsilon sigma, mas não se mantém em todas as formas. Na segunda pessoa do singular já não é epsilon sigma, já não aparece o sigma. Tudo bem? Pronto. Aí aqui lembrando que o negócio dos acentos, o emi, e o esti, eles são chamados de enclíticos, porque eles perdem um acento para a palavra que veio antes. A palavra que veio antes se junta com eles, e aí como se fosse um só som. Tudo bem? Aí, deixa eu ver aqui se ele deu os proclíticos aqui. Os proclíticos. Não, assim, o mende, vocês têm que prestar atenção nessa expressão aqui, olha. Men, tararã, de. Men, tararã, de vai dar, assim, fazer um contraponto. Então, assim, vai ser assim. Sempre que tiver um men e um de, você vai dizer assim. A tradução que a gente usa mais bobinha é assim. Por um lado, tararã, por outro, tararã. A gente vai ser assim, por um lado, tararã, por outro, tararã. Mas às vezes a gente vai dizer assim, tararã, 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 enquanto, tararã. Vocês estão entendendo? Esse mende vai ser assim. Por um lado, fulano está fazendo isso. Por outro lado, ciclano está fazendo isso. Ou então, fulano está fazendo isso enquanto ciclano está fazendo aquilo. Deu para entender aí, gente? Aí aqui. Deu pra entender. Tá claro. Fala aí, gente. O mende. Todo mundo já entendeu o mende? Ele apareceu algumas vezes no texto já. É um sujeito colado com esse men e o outro sujeito colado com um de. Sim, o vender é tipo, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, seria algo assim, né? Vender. Isso, exatamente. Você entendeu o conceito. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui, imperativos. Será que a gente começa o imperativo logo agora? Ou deixa para depois do intervalo? Depois do intervalo, né, gente? Eu conto depois do intervalo, acho melhor. Isso. Vamos lá. Eu vou ver aqui se eu faço a pausa.